Olá, hoje eu converso com um profissional apaixonado pelo poder da educação. E ele não se contentou em ser professor, mas há décadas vem provocando debates importantes para o avanço do nosso Estado e das pessoas que vivem aqui. Além da vida acadêmica, Belmiro Valverde Castor foi secretário de Estado e um dos principais executivos do Banco Bamerindos, hoje HSBC. Já era suficiente para se tornar um dos nomes mais respeitados aqui no Estado. Mas ele foi além quando reuniu um grupo de empresários para oferecer educação de alto nível para crianças carentes da região de Curitiba. Gostou da apresentação, professor? Muito generosa demais. Então, eu vou começar perguntando o seguinte, o senhor chega, posso dizer a idade? Pode, claro. Aos 72 anos, o senhor que sempre foi um homem de ideias, um provocador, um questionador, o senhor chega mais resignado, conformado ou ainda indignado com muitas coisas que a gente vive nesse país, professor? Não, eu acho que a indignação num país como o nosso, né, cheio de inequidade, cheio de problemas que você vê se eternizarem, é fundamental, né? No dia que você não se indignar, você deve ser enterrado porque você morreu e não sabe, né? Porque não há como você aceitar prima facie todas essas coisas que vão acontecendo. Ah, isso é assim mesmo. Não é. Pode ser mudado, né? E nós temos que mudar. Quer dizer, o Brasil mesmo, você está vendo muita coisa mudar porque as pessoas finalmente descobriram que é possível mudar, né? Eu acho que isso aí é um sinal de esperança, né? O senhor acha que tudo que aconteceu esse ano, já que o senhor citou isso, não só das manifestações populares, mas o que a gente viu agora no final do ano, com a prisão dos mensaleiros, enfim, estamos de fato caminhando para um novo tempo? Eu acredito que sim, Mira. O problema do Brasil não é muito a direção, o problema do Brasil é a velocidade, porque você tem dois para frente, um para trás, dois para um lado, volta para o mesmo lugar, né? Você tem avanços e retrocessos seguidos, né? Mas você, olhando assim em perspectiva, digamos, uma mente bem descansada, você vê que algumas coisas mudaram, né? O Conselho Nacional de Justiça, eu acho que deu uma enorme mudança no país ao criar efetivamente uma ideia de um judiciário responsável. Porque o judiciário no Brasil não era responsável. O judiciário no Brasil era um poder paralelo, dominado pelo nepotismo, dominado pelo clientelismo, dominado pelo personalismo, e de repente vem o Conselho e diz, não, peraí. Numa sociedade democrática não existe nada que possa ser autônomo. Vocês têm que se submeter à regra da lei. Eu acho isso fundamental. Eu acho que o que aconteceu com os mensaleiros é emblemático, quer dizer, Marca, né? Marca. De repente, não, será que coitadinho, esse aqui não foi injustiçado? Pode ser até que tenha sido. Mas o fato é que o país tinha que cruzar esse Rubicão, sabe? O país, hoje em dia está muito na moda, né, Mira? A expressão quebra de paradigma. Uhum. Tudo é quebra de paradigma. Uhum. Mas isso foi uma quebra de paradigma, realmente. Quer dizer, o paradigma de que a lei vale para todo mundo. E, nesse caso, pelo menos, está valendo. Eu acho isso são avanços importantes que a gente não pode desconhecer, não. O senhor escreveu um livro, inclusive o livro chamado Brasil Não é para Amadores, em que o senhor questiona algumas coisas do país, da nossa burocracia, da forma meio complicada como as coisas não acontecem aqui. Enfim, o que precisa mais, na sua opinião, para a gente avançar? Qual setor o senhor elegeria como uma prioridade que precisa melhorar? Me parece que, isso eu digo até no livro, no final do livro, o Brasil não tem uma crise de nação, o Brasil tem uma crise de Estado, né? A nação brasileira é muito poderosa. Haja vista que ela conseguiu sobreviver a tudo isso que aconteceu com ela ao longo da história inteira. Quer dizer, Sim, e está se tornando o país o Brasil que está, é um né? país resiliente, né? Uhum. Quem olha para trás, no começo do século XX, o Brasil era um país absolutamente insignificante, né? E depois, quando você chega hoje em dia, no começo do século XXI, você tem uma economia diversificada, você Forte. tem 250 mil mestres e PhDs, você tem todo um arsenal para se transformar numa grande nação. E você vê que a criatividade da população, a criatividade do empresário é muito grande. O Brasil foi um país que tinha tudo para dar errado, quer dizer, que você pensou uma inflação de 4.000% ao ano, inflação de 80% ao mês. Troca de moedas, que a troca gente de viveu essa moeda. fase, né? Eu sempre cito, Parecia brincadeira.
Eu sempre cito isso. A França mudou a moeda em 1960, quando o de Gaulle tomou o poder e acabou com a Quarta República, ou com a Terceira República, não me lembro qual das duas, e eles mudaram a moeda do franco antigo para o franco novo, que chamava-se Nouveau Franc, né? E em 1967 eu fui estudar na França e todo mundo falava na moeda antiga ainda, dava os preços para vocês e ficava horrorizado. Mas não é que na realidade eles estavam dando preço pela moeda 100 vezes mais. Então é como se dissesse, me dá uma Coca-Cola, quanto é que custa? 200 francos. Meu Deus, como 200 francos? Eram 2 francos novos, né? Ora, há 3 anos atrás, o governo teve que passar uma lei proibindo usar a expressão ancien franc na propaganda oficial, porque passados 45 anos, ainda tem gente que não conseguiu se livrar da moeda antiga. O Brasil mudou de moeda 7 vezes. Foi. É uma grande crueldade, porque mudava de 1 para 1.000 é fácil. É R$ 1.000, passou a ser R$ 1. Agora, mudar de 2.750 para 1, como foi a última mudança do real, isso é uma crueldade com a população. A população tirou de letra, 3 dias depois estava todo mundo já raciocinando na moeda nova, né? Então nós temos essa enorme capacidade. Agora, o governo realmente o Estado brasileiro está em crise permanente. Por quê? Porque ele continua patrimonialista, continua inchado, continua clientelista. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos conversando com o professor Belmiro sobre educação, sobre a participação dos empresários para mudar a vida de crianças carentes. Até já. Existe um lugar que reúne todas as maravilhas do Brasil. E mais algumas que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Que possui figuras gigantescas esculpidas durante milhares de anos pela água e o vento. E que exibe todo o esplendor de uma das 7 maravilhas da natureza. Que tem no meio do mar uma ilha única, uma biodiversidade sem igual, com uma exuberante reserva ecológica. Que além da água salgada, tem muita água doce, a maior queda d'água do sul do Brasil. Que reúne nas ruas, praças e parques da sua capital a preocupação com um futuro sustentável. Que lugar é esse? Paraná. Prazer em conhecer. Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com o professor Belmiro Valverde, que teve a ideia, como eu disse há pouco, de montar essa escola, uma escola de alto nível, né, professor? Antes do senhor comentar, a gente vai mostrar, porque a nossa equipe esteve lá para mostrar um pouquinho os alunos, a estrutura desse trabalho. Um trabalho impressionante.
Centro de Educação João Paulo II fica aqui em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Foi fundado em 2007 e é mantido por doações de empresários. As 250 crianças matriculadas não pagam nada. A estrutura física já é diferente das outras escolas. O que significa isso? Por que é esse círculo? É uma estrutura onde nós trabalhamos com questão da igualdade, né? Todos são iguais aqui. Esta é uma sala que ela é usada para aula de artes. Essa aqui é a professora Sandra, que trabalha com essa disciplina de artes aqui na escola, onde eles criam bastante, não é, criançada? Sim! Vamos falar o nome de uma artista para ela? Eu sou Van Gogh. Eu sou Van Gogh. Van Gogh, mas tem dois Van Gogh aqui? Sim! Essa aqui é a sala da professora Andressa. Que tipo de atividades? Agora eles estão fazendo esse trabalho específico, mas normalmente quais as atividades que eles desenvolvem aqui? A gente trabalha com projetos, então dentro do projeto a gente desenvolve tudo o que tem da grade curricular. Aí a gente vai começar a trabalhar agora com eles sobre temas inventores, então a gente vai descobrir quem inventou o relógio, quem inventou o clipes e muitas outras coisas conforme a curiosidade deles. E as crianças do 1º ano ao 7º ano, eles vão para o ensino regular em outras escolas aqui do município e eles vêm para cá só para o contraturno. A educação infantil, ela funciona aqui no centro como um período integral. É a única fase que nós temos como ensino regular aqui dentro do centro. Então as crianças estudam aqui no ensino regular meio período e no outro período eles ficam com o que a gente chama de contraturno. Temos oficinas de teatro, dança, música, karatê. E aí, como é que é essa aula de música aqui no Centro de Educação? Bem, então aqui eu estou com uma turma de 3º ano e essas crianças elas vêm só no período da tarde, elas já almoçaram e aí a gente trabalha as oficinas. É o contraturno dela. Contraturno. Quando sou fraco, me chamo brisa e se assobio. Isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Mas se sou cheiro, me chamo pum. A gente vendo um trabalho desse, é a vontade de que houvesse uma escola como essa em cada ponto de periferia, região carente da cidade, enfim. Por que tão poucos exemplos, professor? O que falta? Eu acho que falta iniciativa, né? Porque se você colocar isso de uma forma muito concreta, o esforço que nós tivemos que fazer para que a escola fosse criada, construída, equipada, como você viu, como o telespectador viu, ele não é nada de extraordinário, não é nenhuma viagem à Lua, né? Como é que começou isso? O senhor teve... Começou o seguinte, de certa forma, começou a educação no Brasil. Como dizia o Roberto Campos, diz assim, a burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor, não é? A falta de interesse pela educação no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. Todo mundo fala, a educação é muito importante, mas botar a mão na massa mesmo e fazer uma escola que você pretenda que seja de uma melhor qualidade é mais complicado. Então, nós começamos a discutir isso, assim, casualmente, com amigos, né? E, de repente, chegou e disse uma coisa, vamos parar de retórica, vamos fazer uma escola, vamos. E eu tive muita sorte, porque o grande patrimônio da minha vida são os amigos que eu tenho. Então, eu tenho amigos como Jaime Canet Júnior, que é uma pessoa que eu tenho uma maior admiração e uma veneração por ele como um irmão mais velho meu, né? Então, Jaime Canet foi um que chegou e disse, não, vamos botar a mão na massa. Pegou o telefone, já ligou para o Muradaz, o Carlos Muradaz, para o Darcy Fantin, já ligamos para o João Elísio Ferraz de Campos, nosso governador, o Antoninho Freitas, da Master, também entrou, o Ricardo Pasquini, que esteve aqui com você, também é um dos nossos fundadores, e nós juntamos um grupo inicial para começar, juntamos o primeiro dinheiro, por assim dizer, e daí foi uma coisa que, olhando para trás, Mira, nós não sabemos exatamente como é que isso aconteceu, porque nós não temos um tostão de subvenção pública, mas nós construímos a escola inteirinha, sem parar um dia, depois a escola foi toda equipada e está funcionando.
com a parceria na área pedagógica com o Colégio Bom Jesus, na área extracurricular com o SESI, uma parceria magnífica, Não, é porque fantástico o SESI isso. faz toda a parte social e toda a parte extracurricular, uma parceria com o Instituto João Ferraz de Campos, que é do João Elísio, que nos ajuda. Então, graças a isso, são 260 crianças que estavam bacana num isso. estado de mediocridade educacional, numa escola, coitada, muito pobre, muito desprovida de recursos, e que agora estão estudando numa escola que não faz vergonha em lugar nenhum do mundo. Nossa, muito, muito, muito legal. E o senhor acha que um projeto como esse seria adaptável em outras regiões, enfim? É difícil, professor, igual o senhor já falou, dá trabalho sim, não adianta dourar a pílula. Mas se os empresários se unissem em vários pontos do país, seria factível? Claro que é. Agora, você veja, nós temos aqui em Curitiba várias multinacionais que têm Sim. empregados, que têm vizinhanças complicadas. A Renault está lá do lado da borda do campo, que Bem é lembrado. uma região de crime, uma região... a Volvo está ali do lado da cidade industrial, e, aliás, a Volvo é a nossa voluntária, a Volvo participa conosco, todo ano eles são generosos doadores nossos, é um exemplo positivo. Mas essas empresas todas têm o poder de mobilização para fazer o que nós fizemos, quer dizer, chegar a construir uma escola de boa qualidade, contratar professores que tenham, porque lá, por exemplo, na nossa escola, no João Paulo, esse convênio que nós temos com o Bom Jesus, o Bom Jesus não paga os nossos professores, mas ele seleciona os nossos professores. Então, todos os professores nossos, desde o infantil até o contraturno, eles são todos formados e todos têm pós-graduação. E a metodologia também do ensino? A metodologia do Bom Jesus. Ótimo. Exatamente. O que faz diferença na educação, professor? Faz uma diferença colossal. Né? Na sua opinião, a experiência que o senhor tem com a educação, o que poderia melhorar, de um modo geral, no Brasil, ainda que as pessoas não tenham acesso a uma escola desse nível? Eu acho que você tem que começar a desfazer os nós, sabe? Porque você vê, o elemento fundamental da escola é o professor. Né? Isso é fundamental, isso é bobagem você tergiversar sobre isso. E o professor, evidentemente, o professor tem que estar preparado e tem que estar minimamente valorizado. Nós lá pagamos ao professor muito menos do que nós gostaríamos de pagar, mas nós pagamos pelo padrão da escola pública, da escola privada. O professor nosso lá ganha o que ganha o professor do Bom Jesus, que é 3 vezes o que ganha o professor da rede pública. Agora, como é que você pode imaginar que uma pessoa vai fazer um curso, uma especialização, para depois chegar a ganhar um salário mínimo e meio, como é comum você imaginar que é a remuneração de professores na maior parte do Brasil, né? E daí você tem uma série de coisas que estão associadas, quer dizer, uma escola privada como a nossa, não tendo fim lucrativo, ela não tem essas amarras burocráticas, porque você não imagina, Mira, eu fui secretário de Educação, você Então, não eu imagina estava lembrando disso quando o a senhor falou. complicação que E até pensei, alguém poderia dizer, mas por que ele não mudou isso quando foi secretário? Então vou te dizer por que não mudou. Por exemplo, a questão de conservação de escola. Nós mudamos a conservação de escola, nós começamos a mandar dinheiro para a própria escola fazer a sua conservação. Foi um sucesso colossal. Só que na época o Tribunal de Contas me meteu na cabeça que você não podia mandar dinheiro para a escola comprar um vidro para trocar uma janela, porque tinha que ter empenho prévio da despesa. E qualquer coisa que você ia comprar tinha que ter tomada de preço. Né? Então, você começa a esbarrar nessas coisas. A diretora de uma escola pública é uma abnegada, porque ela passa metade do tempo tomando conta de banheiro entupido, porta que não fecha. Né? Então, ela não tem muito tempo para pensar em educação. Ela vai pensar na manutenção da escola. Merenda era um horror. No meu tempo, você ainda tinha a chamada Fundação de Assistência ao Estudante, que a merenda era toda comprada em Brasília. Quer dizer, então eram as coisas mais grotescas. O Paraná é um grande produtor de feijão, mas o feijão que ia para a escola pública, ele vinha desidratado das grandes empresas processadoras de alimentos, quer dizer. Então ele saía, o feijão saía de Imbituva, ia para São Paulo, né? Era vendido, desidratava, mandava de volta para a escola através do programa da merenda escolar, e daí ia para Imbituva novamente, e a escola em Imbituva hidratava o feijão desidratado para dar para as crianças.
Então, esse é o entorno, né? Então, eu acho, né, para ser sintético, que a grande contribuição que a gente está dando com o João Paulo é mostrar que você pode ter uma estrutura descomplicada de operação se você tiver essa conjugação. De um lado, a escola pública, que é o nosso parceiro, porque é ele que manda as crianças para lá. Tá? Segundo, um grupo de empresários e de profissionais liberais e de contribuidores dedicados, que estejam dispostos realmente a ajudar esse tipo de empreendimento. Terceiro, uma boa estrutura educacional. Escola não é lugar para brincar, escola é lugar para estudar. Quarto, um projeto educacional sério, porque lá, por exemplo, ninguém paga nada. Mas também tem que corresponder. Tem que corresponder. O que é corresponder? Não pode faltar por motivo fútil, né? A criança tem que ir todo dia limpa, calçada para evitar o estigma junto aos colegas, né? Ele tem que ser pontual, ele tem que respeitar as normas da escola. E a família também tem que estar lá. Claro. Ótimo. E a escola trata ele como aluno, igualzinho que trataria meu neto, teu filho, qualquer pessoa. Entendeu? Tá certo. Bom, nós fazemos mais um intervalo e já voltamos conversando com o professor Belmiro. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás mil brilhos. Estrela da minha pátria, Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro. Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite, contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. O Gente.com está de volta e hoje o nosso convidado é o professor Belmiro Valverde, que estava fazendo aqui uma análise sobre a educação, e eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o senhor, porque o senhor é um homem que, como que eu posso dizer, tem levantado e provocado muitas discussões. Todas as reuniões importantes em que se discute o futuro do Paraná, o que é importante para o Estado, lá está o professor Belmiro. Eu tenho certeza que o senhor faz isso também em sala de aula, com a sua turma de doutorado. O senhor tentou fazer isso em todos os postos em que o senhor ocupou, como secretário, superintendente de banco, enfim. Eu pergunto, de tudo isso, dos cargos na gestão, na educação, o que foi mais difícil, professor? Olha, eu acho que a vida pública, né, é uma coisa altamente gratificante sob o aspecto psíquico, né? Aquele sentimento de que você está fazendo alguma coisa de serviço, né? Eu acho que aquilo é uma coisa que não tem pagamento, né? Até hoje eu tenho muito orgulho, às vezes eu vou ao interior, chego lá numa escola, está lá meu nome na placa, porque num certo dia lá no passado eu passei lá como membro do governo, tudo isso. Eu acho que a grande dificuldade que nós estamos enfrentando é que nós não conseguimos fazer ainda, ao longo da nossa história, uma clara definição do papel do político e o papel do administrador na gestão do Estado.
Há muita confusão em exatamente, relação a muita isso. confusão. Até mesmo nas teorias. Claro, exatamente. O que se deve, o que deve prevalecer? É porque sempre a coisa Do seu foi, ponto de digamos assim, vista. por assim dizer, extremada, né? Você, no passado, você teve o clientelismo mais desregrado, Getúlio Vargas, mesmo Juscelino Kubitschek. Daí vem os militares. Os militares caíram para o outro lado, da tecnocracia mais exacerbada, tudo era sujeito a critérios não políticos, então, de repente, há uma nostalgia o anseio mesmo de você ter uma voz política. Você não pode imaginar que eles são infalíveis, né? Haja vista que fizeram a Transamazônica, que até hoje está lá como um monumento de desperdício do dinheiro Ineficiência e público. desperdício. Angra 2 e Angra 3, não sei o quê, estão até hoje, Angra 3 está até hoje encaixotada, quer dizer, então, daí falta exatamente esse interplay entre o político e o técnico. Mas aqui, como essas coisas não entram assim em equilíbrio, começa a haver novamente o predomínio não de uma política no sentido da polis, mas de uma política no sentido do clientelismo. Onde é que eu boto o meu amigo, onde é que eu boto o meu parente, onde é que eu boto o meu correligionário. O John Rawls, o grande filósofo americano, ele dizia assim: uma sociedade justa não é aquela que que promete a todos os seus filhos a certeza da vitória. A sociedade justa é aquela que promete a possibilidade de lutar pela vitória. Então ele dizia, olha, é como se você pegasse um grupo de pessoas que fosse correr uma corrida de 100 metros. Você não pode chegar e dizer assim, todos vão chegar em primeiro lugar e todos vão ser vencedores. Mas você pode garantir que todos sairão da marca de 100 metros. O que acontece numa sociedade desigual como a nossa é que um sai da marca de 100 metros, outro sai de 400, e o outro sai de 800. E outros nem saem. E o outro nem sai. Quer dizer, então, essa é uma sociedade desigual. E nós não conseguimos sobrepujar essas coisas no padrão civilizatório. Que, de novo, o John Rawls dizia, o cidadão tem direito a duas coisas fundamentais. As lideranças, as liberdades civis, opinião, expressão, né? Não opressão. Né? Segunda coisa, o que ele chamava os bens sociais primários. E os bens sociais primários são o quê? São aqueles bens mínimos para você ter uma vida digna. Então, quando nós fazemos lá no João Paulo a ideia de que a criança vai para lá e ela é tratada de uma forma digna, nós achamos que nós estamos de acordo com o John Rawls. Ela é tratada com dignidade. Mas não é uma dignidade retórica, é a dignidade do uniforme, é a dignidade do tratamento, é a dignidade da transparência. Nada lá é oculto. Se você pegar o projeto belíssimo que o Manuel Coelho fez para nós, Sim, o projeto é todo includente. É verdade. Quem entra na escola vê tudo dentro da escola, não tem um ponto cego dentro da escola. Sim. Tudo tem vidro, tem isso, tem aquilo. Tudo se dá às claras exatamente para você poder dizer isso que nós estamos falando. Né? Professor, antes de terminar o programa, a gente está quase chegando ao fim, mas eu quero fazer algumas perguntas sobre o senhor. O senhor que é um grande administrador, já administrou mal alguma coisa? Administrei mal muitas coisas. Na minha vida de pregressa, houve um momento que eu resolvi ser industrial de esquadrilha de alumínio e quase quebrei. Não quebrei porque eu vendi antes do que eu tinha para poder pagar as dívidas. Ainda foi bom administrador no final. Professor, o senhor tem 2 netos, não é isso? Tenho 2 netos. Ouvi dizer que o senhor é um homem religioso, é verdade? O senhor é uma pessoa... verdade. O senhor acha que a fé remove montanhas? Sim, claro. Eu tenho uma ligação especialíssima com o transcendental. Eu não sou muito da hierarquia, entende? Não sou carola, não frequento igreja, nem fico amarrado com o padre, mas a minha ligação é direta com o senhor. E é muito bem resolvida. Desentupida, é muito desimpedida. Bom, nós entrevistamos aqui nesse mesmo programa o filósofo Cortella e ele sempre diz, ele faz sucesso com essa observação, dizendo que nós temos que pensar qual o legado que nós vamos deixar. E eu falei dos seus 2 netos e te pergunto, para a gente encerrar, que legado o senhor quer deixar para eles, professor? Olha, eu quero deixar para eles o legado de uma pessoa que acreditou em um conjunto de valores básicos e lutou por eles, só isso. Falhou muitas vezes, quebrou a cara várias vezes, acertou em outras, mas o legado que eu gostaria que eles guardem de mim seja esse. Olha,
ele acreditou em algumas coisas. E não só acreditou, como lutou por elas. Só isso. Se eles guardarem isso, né? O Lampedusa, né, o autor do Gato Pardo, dizia que no túmulo dele, ele queria que se escrevessem o lema da família deles assim: o que tenho foi aquilo que dei. Tá? Então eu acho que é isso aí. Quer dizer, o que você acumula na tua vida é aquilo que você foi capaz de dar aos outros. Né? É isso que eu gostaria. Muito obrigada. Foi um Obrigado prazer você, enorme querida? falar com o senhor. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. O Gente.com está terminando. Até o próximo programa.